Olá, eu sou Kleber Miranda. E se você gostaria de entender melhor os tributos, os impostos que você paga, porque todos nós reclamamos que pagamos muitos impostos, mas você fica embananado um pouco entre o que é uma coisa e o que é outra, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre tributos. Os tributos se dividem em impostos, taxas e contribuições. Impostos são coisas que a gente paga, aquilo que a gente paga e que vai para a administração pública de maneira mais geral. Não há uma destinação específica dos impostos. Já as contribuições, normalmente, são criadas e existem com um fim bastante específico. Acho que as taxas, normalmente você paga uma taxa para usar um serviço, uma taxa para tirar identidade, uma taxa de um alvará, de um certificado, uma taxa que você paga para liberar um determinado documento, uma taxa que você paga para dar entrada num documento no judiciário ou num cartório. Tudo isso são tributos de maneira geral. Os governos se sustentam via tributos e o Código Tributário Nacional, o CTN, é uma lei que remonta a 1940. Para você ter uma ideia e ver como que o Brasil é atrasado, a legislação tributária, o grosso da legislação tributária, assim como da legislação penal, remonta a mais de 60 anos atrás. O mundo era completamente outro. O Brasil era um país essencialmente rural. As pessoas viviam 50 anos e ninguém chegava nem ao ensino médio. Era um país de analfabetos. Então, como o país evoluiu para muitos aspectos e não evoluiu para outros, mas como o tempo avançou, nós precisamos atualizar essa legislação. Dos tributos que todos nós pagamos, existem tributos sobre o consumo, sobre a propriedade e sobre a renda. Os tributos sobre o consumo, por exemplo, quando você vai no supermercado, se você olhar aquele ticketzinho do supermercado, você vai ver ali um tributo chamado ICMS. O ICMS é um tributo estadual. Você paga o ICMS, ele vai para o estado que você mora, ou ele vai para o estado de origem lá do produto, dependendo da legislação de cada coisa. Mas normalmente o ICMS vai para o estado onde você pagou o tributo. O ICMS ele é um imposto sobre valor adicionado. Então, se eu comprei um produto por 10, tinha um ICMS ali dentro, e vendi ele por 20, eu vou pagar ICMS sobre essa diferença de 10. E essa legislação de ICMS ela varia de estado para estado, sendo que os limites máximos são colocados pelo Senado Federal, porque os senadores eles são representantes dos estados. 3 senadores por estado estão no Senado Federal, 81 senadores para 26 estados, mais o Distrito Federal. E eles, lá no Senado, os estados estão em pé de igualdade. A gente sabe que não estão em pé de igualdade, mas no Senado a federação está representada. Então eu falei sobre um tributo sobre o consumo. Existem tributos sobre a propriedade. Um tributo sobre a propriedade, por exemplo, o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse é um tributo municipal. As prefeituras, os governos municipais arrecadam esse tributo para manter a administração municipal funcionando. Então, se você tem um imóvel urbano, ele, na legislação do Código Tributário do município, está estabelecido ali que um percentual anual você vai pagar para a prefeitura. Às vezes você vai pagar em cota única, você vai pagar parcelado. As prefeituras fazem campanhas para arrecadar, para você pagar adiantado e ter desconto. Então, o IPTU é um exemplo de imposto sobre a propriedade e ele é de responsabilidade dos municípios. E, por último, para esse vídeo de hoje, vou dar um exemplo de um imposto sobre a renda, um tributo sobre a renda, o imposto de renda. O imposto de renda, ele tem uma ramificação, ele tem o imposto de renda sobre a pessoa física e o imposto de renda sobre a pessoa jurídica. O imposto de renda da pessoa física, ele incide sobre as rendas que você recebe. Salário, aluguel, dividendo é isento, né? Mas se você receber juros sobre capital próprio de empresa, se você receber participação numa empresa, então
Toda renda que você tem, todo tipo de rendimento do trabalho que você tem, paga imposto de renda. O imposto de renda da pessoa jurídica é sobre o lucro das empresas. Só explicando, se eu sou dono de uma empresa, a minha empresa paga imposto de renda sobre o lucro. Quando ela passa o lucro para mim na forma de honorários, na forma de participação nos lucros, eu não pago imposto de renda de novo, porque ele já foi tributado. Okay? Se eu trabalhar para a empresa e receber um salário da empresa que eu sou dono, eu pago o imposto de renda. Então temos exemplo aqui de 3 tributos. Um tributo estadual, que é o ICMS, um tributo municipal, que é o IPTU, e um tributo federal, que é o imposto de renda. O Brasil tem centenas de tributos diferentes. Existem tributos nesses 3 níveis de governo, estadual, federal e municipal. O grosso dos tributos vai para Brasília. Então, para Brasília, vou dar um exemplo aqui dos tributos mais pesados que vão para Brasília. O imposto de renda e o IPI, que são... O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado, ele tem uma arrecadação muito grande. O maior imposto do Brasil, o mais pesadão, é o imposto de renda. O ICMS, na minha opinião, é um dos piores tributos que existem, porque você vai comprar uma bala, uma chiclete, tem ICMS. Você vai pagar sua conta de telefone, tem ICMS. Você vai pagar sua conta de luz, tem ICMS. Tem ICMS para todo lado. Tem alguma coisa, às vezes vai ter ICMS zerado, 8%, 10%, 12%, 15%, 17%. Tem coisa que tem ICMS de 25%. Então é muita coisa. Então o ICMS e o imposto de renda e o IPI são os 3 maiores tributos que a gente paga. Um ou outro tributo você vai no banco pagar. Outros, o ICMS, por exemplo, ele está embutido no produto que você consome. É por isso que a gente fala que a legislação é tão injusta com todos nós. Aquele abraço.